No último domingo, Santos e Fluminense se encararam pelo Brasileiro. O Fluminense derrotou o Santos por 1-0 e Galvão Bueno foi o narrador no Prime Video, Amazon Prime, enfim, como queira chamar. E a narração dele chamou bastante a atenção de forma negativa por diversos erros ou por diversas opiniões dadas pelo Galvão, que hoje em dia, especificamente em 2025, são, no caso dos erros, muito fáceis de serem percebidos, no caso das opiniões, bastante polêmicas. Eu não estou falando que são certas ou erradas, são polêmicas, trazem um debate um pouco exacerbado aí na era das redes sociais. Salvo engano, não foi a primeira partida do Galvão, acho que foi a segunda dele narrando pelo Amazon Prime no Campeonato Brasileiro, o Prime que tem direito a um jogo por rodada nesse ano do campeonato. E talvez também pela presença de outros caras mais experientes nessa transmissão, por exemplo o Mauro Naves, a narração do Galvão passou um quê? Uma vibe meio de antiquada em relação ao que a gente acompanha no futebol hoje em dia. Não estou falando que é melhor ou pior, mas passou um pouco uma impressão de estar antiquada. E até curiosa que essa seja a escolha do Prime, e até complicado você falar, mas é o Galvão. Como é que você vai falar não para a oportunidade de ter o Galvão? Eu concordo, o Galvão venha ao meu canal, por favor. Não vai vir, mas vocês entenderam? Se você tem a oportunidade de ter o Galvão, você meio que contrata. É o maior narrador brasileiro de todos os tempos. Não sei se é o melhor, que é o maior por ser personagem, pela qualidade, tudo isso somado, é o maior. Para mim, muito provavelmente é o melhor, mas aí rola uma outra discussão. Acho que o maior não tem discussão. Mas o Prime, por exemplo, tem nas suas narrações esportivas o Rômulo Mendonça, que tem trazido um frescor para as narrações no Brasil, né? Você pode gostar ou pode não gostar, mas que ele inova e informa corretamente, isso ele faz. As narrações de NBA viralizam, que é algo que todo mundo quer hoje em dia, e não são erradas, ele não traz erros, o que também é muito importante. Até porque hoje nós vivemos uma era em que os erros são muito mais perceptíveis, porque todo mundo tem mais acesso à informação. Hoje você não liga a TV na Globo 4 horas, é o jogo da rodada, você só pode ver aquele jogo, e tudo que o narrador e o comentarista passam é a verdade. Você pode ver qualquer jogo em qualquer horário e você acompanha canais do seu time, qualquer segmento que cubra só o seu time, você está ligado no nicho do seu time, então você sabe o que ele está falando, se é certo, se é errado. Os erros são mais perceptíveis porque você conhece mais. Então, levar o Galvão, e de novo, se você tem a oportunidade de ter o Galvão, é muito complicado dizer não, mostrou que talvez ele ainda pode estar aquecendo, mas que ele está um pouco fora de ritmo e que o seu jeito de narrar talvez precise passar por mudanças para não chamar tanta atenção de forma negativa. O que é complicado. Ele está aí há 78 anos na TV brasileira. Como é que ele vai mudar sendo o cara mais consagrado? É difícil convencê-lo disso. Chegou um comentário no meu vídeo, no meu canal Eu Vim de Santos, após Santos e Fluminense, que me chamou a atenção, que foi o seguinte: o Galvão voltar a narrar clubes nos ajuda a lembrar ou a entender por que ele não era tão querido no passado. Porque narrar só a seleção deu uma disfarçada. Lá, narrando a seleção, ele podia ser só torcedor. Chama menos atenção para erros. Tem um time para você acompanhar, que é o Brasil. Ao narrar futebol brasileiro, times, você tem 20 que você tem que conhecer, entender e passar as informações corretas. É muito mais coisa. E você não pode ser torcedor. No Brasil você pode. Então talvez o pessoal tenha se irritado bastante por causa disso. Porque os erros são mais perceptíveis, a narração é um pouco antiquada e ele não pode torcer. Quando você torce para um time de futebol contra outro, a torcida do outro já está irritada. No Brasil, todo mundo torce pro Brasil. Acabou, tá todo mundo feliz. E aí o que aconteceu? O Galvão, primeiramente, cometeu um erro que incomoda muito uma torcida, que no caso é a minha, e me incomodou muito, que é chamar o Santos de Corinthians várias vezes. Você pode até alegar que o Santos jogou de camisa branca e calção preto, que é um erro. Eu, por exemplo, detesto quando isso acontece. Mas você não pode, nem se a sua cabeça funciona assim de reconhecer as cores e associar essas cores a um time, errar o nome de um time. Muito menos para um rival. Não pode. O Galvão errou pelo menos umas 7 vezes, contando aqui. Não pode, isso não pode acontecer. Outra coisa. Na questão da arbitragem, 2 situações foram muito constrangedoras até. A primeira foi no 4º minuto de jogo, 3º minuto de jogo, que foi um suposto pênalti do Léo Godoy, lateral direito do Santos, no Canóbio, atacante do Fluminense. Não foi pênalti. O Fluminense ganhou. Torcedor do Fluminense, não precisa ficar bravo. Você ganhou o jogo, tá tudo certo. Não foi pênalti. Ele, mais a Nadine Bastos, né,
que é a comentarista de arbitragem, eles ficaram o primeiro tempo inteiro, pedindo replay do lance. Não só replay da suposta falta, que não existiu, como do possível impedimento que, se fosse impedimento, anularia o pênalti, porque uma coisa vem antes da outra. Não, impedimento ocorrendo antes do lance do pênalti, anula tudo que vem depois. Não estava impedido. Essa imagem do impedimento só foi sair quase nos acréscimos do primeiro tempo. Foi um erro grande. Mas o pênalti ficou passando em looping. E não tinha toque por baixo no pé, não tinha toque pelo alto, há uma colisão de joelho que, na minha concepção, de novo, meu time perdeu. Eu não tô falando, não é isso. Não foi pênalti. E eles ficaram pedindo replay. Só supera. Passou ali, dá 2, 3 minutos, ó, não tem mais replay. Achamos que é pênalti? Beleza, pode achar que é pênalti. Não precisa ficar forçando. Alguém tava vendo o jogo comigo, até brincou. Pô, se fosse na TV aberta em 1996, iam ficar mostrando replay para ver se alguém avisava no campo. Não funcionam mais assim as coisas. Ou pelo menos não deveriam funcionar. Outra coisa, hoje em dia a recomendação da FIFA é que o bandeira só levante impedimento ao fim do lance. Ou quando ele julgar que é o fim do lance. E o Galvão ficou revoltadíssimo com isso. É chato mesmo, eu entendo essa revolta. Mas assim, é a recomendação da FIFA, ele tem que saber a regra. 2, ele falou, ele tem que acabar com o bandeira, né? Ele tem que acabar com o lance logo. Mas a existência do VAR, a presença do VAR e a recomendação pro bandeira só levantar ao final é exatamente para que ele não mate o lance logo, porque se sai um gol e ele errou o impedimento, o gol é válido. Se ele mata o lance, para que existe o VAR se não vai observar um lance futuro? Então faltou assim se atualizar. Faltou se atualizar, na minha visão. Precisa ter opiniões melhores. E aí a gente passa para uma outra questão, que é extremamente opinativa, que é a do limite de estrangeiros. Olha, o Galvão primeiro pediu um limite de estrangeiros no futebol brasileiro, que já existe. Salvo engano, são 9 por time. Mas ele ficou insistindo nisso e deixando claro a opinião de que, para ele, a quantidade de estrangeiros nos times brasileiros prejudica o futebol brasileiro em qualidade e a própria seleção, na formação. O que é um absurdo, porque se isso fosse verdade, nenhum time europeu jogaria só com estrangeiros, que é o que todo time europeu grande faz. Ou ele não sabe que o ataque do Real Madrid tem 2 brasileiros e um francês, e que o meia reserva é turco e o outro é croata. Assim, e 2 volantes são franceses. Eu posso ir longe no Real Madrid se vocês quiserem. Porque o melhor jogador do Barcelona é brasileiro, não é espanhol. Por mais que tenha o Lamine Yamal, claro. A base dos grandes times do mundo não é feita de jogadores do próprio país. É uma opinião muito antiquada, muito anos 90, para não dizer 80. Foi muito complicado ouvir isso, muito complicado. Outra coisa é que o Galvão tem sérias dificuldades com o nome, tipo chamar o Zé Ivaldo de Zé Inaldo, ou o Cano de Canóbio, ou Canóbio de Cano, um dos dois, não lembro agora. Ah não, isso foi a Nadine, o Canóbio de Cano foi a Nadine. O Galvão trocou o Martinelli por alguém do Fluminense agora, não tô lembrando. E que, se você for muito esperto, você percebeu que ele, para reconhecer o Neymar, ele usou de uma artimanha, de um artifício, que era a chuteira colorida do Neymar. Só que o Neymar não era o único cara com chuteira colorida. Aí todo mundo de chuteira colorida que pegava na bola, ele falava que era o Neymar. Meio que não era, mas tudo bem. Na verdade também não tá tudo bem. E se você for mais ligado ainda, mas isso é muito específico para quem é jornalista talvez, ou que participa da produção assim, de conteúdo que envolve futebol, quando os repórteres passavam as substituições, eles começavam numa ordem. Entraram X, Y e Z. E o Galvão falava, não. Você vai falar quem entrou no lugar de quem. Meio que não aceitando que as trocas podem ter uma mudança tática. Que você pode botar um lateral direito num volante. Inventei aqui. Nem foi o que aconteceu. Porque ele deu a impressão de que ele tem um caderninho com a escalação e que tinha que fazer um X, sei lá, no Soteldo e botar embaixo dele o Tassiano. Também não foi uma troca que aconteceu. Porque senão ele se perde. O futebol não funciona assim, ou não deveria. Tem muito técnico que funciona assim ainda. Então, assim, eu gosto do Galvão, sou fã do Galvão, tenho foto com o Galvão.
Mas tanto para os torcedores do Santos, meu caso, quanto do Fluminense, foi bem difícil a transmissão. Repito, tem duas soluções aí. Uma é você apostar nessa era em caras mais modernos, o que você pode alegar, mas não achei nenhum bom que nem o Romo. É justo. Ou você convencer o cara mais do passado, assim, que nem o Galvão, a mudar o seu estilo. O que meio que não vai acontecer, porque ele é bom demais para isso. E ele meio que sabe disso. Qual é a solução? Eu não faço ideia, mas foi bem ruim. Foi complicado. Espero que melhore. Ele é o Galvão, ele é bom. Mas foi ruim.